Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Vânia Grácio, CEO da Sing Comunicação, agência de PR da Associação Brasileira Online to Offline, que também ajuda a promover este evento. E nós estamos aqui no Innovation Experience, um evento que é 100% gratuito para democratizar o acesso ao conhecimento. E nós vamos começar um painel que é muito importante nesse momento, que se chama Economia Digital em Busca de Propósito e Causas de Impacto. E já que nosso evento é 100% gratuito e você está aqui tendo a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, em breve vai poder conhecer aqui, ouvir pessoas incríveis, eu gostaria de lembrar que você que está aí em casa pode ajudar a fazer diferença, já que toda a arrecadação que a gente conseguir com doações espontâneas serão 100% repassadas para a Glocal Aceleradora, que fortalecerá suas iniciativas de transformação social. E é muito fácil, você pode entrar no link, no site você vai encontrar o link para contribuir e a gente espera que vocês possam ajudar a transformar. E para começar o nosso papo, eu gostaria de contar que no começo da pandemia, a BO2O, ela criou um grupo Saúde nas Comunidades. E uma das suas diretoras, a Edi Mariano, ela foi totalmente dedicada, ficou full time nessa iniciativa e foi atrás de empresas, de parceiros que pudessem fomentar e ajudar as pessoas no meio da pandemia. E uma das participantes aí dessa iniciativa foi a Ambev, que transformou a sua linha de produção para produzir álcool gel e totalmente, toda a produção, até estava conversando um pouquinho antes com o Felipe, foi totalmente para doação, para hospitais, para comunidades carentes. Então, a gente já teve aí uma iniciativa dentro dessa questão de propósito, de transformação digital, mas vou começar agora apresentando as pessoas incríveis que estarão nesse painel para a gente começar. Vamos começar com a Juliana Gouveia, que ela é a diretora executiva da Glocal Aceleradora. Teremos também o Felipe Cerchiari, que é diretor de inovação da Ambev, e o Paulo Maitá, que ele é CEO da Bluefields Aceleradora. Para a gente começar, eu quero jogar aqui um primeiro tópico para o nosso papo. A pandemia ela parece ter despertado nas pessoas e nas empresas o desejo de ajudar mais o outro para combater a desigualdade social, seja por meio de doações financeiras ou de tempo. E aí o que eu gostaria de ouvir de cada um de vocês, aqui aproveitando já para agradecer a disponibilidade e a dedicação de vocês aqui, que vocês contassem o que cada um fez agora, o que cada empresa, o que vocês fizeram como empresa para ajudar, para impactar socialmente as pessoas, já que a gente está passando por um momento difícil. Como que vocês ajudaram a sociedade nesse momento? Eu quero começar pela Juliana Gouveia, porque ela já tem um propósito no DNA, que você contasse para a gente. Obrigada por estar aqui, Juliana. Obrigada por receber a gente, é um prazer estar aqui. Bom, a Glocal é uma aceleradora de impacto social, então nós aceleramos projetos sociais e negócios de impacto. A gente dá uma formação para que empreendedores sociais possam ter o conhecimento e as ferramentas necessárias para gerar um impacto efetivo na sociedade e alcançar a sustentabilidade financeira dos seus projetos. E durante a pandemia, bom, no primeiro momento todo mundo assustado, o que a gente vai fazer? A gente demorou um pouquinho uma semana assim para analisar o cenário e entender como a gente podia dar o suporte para os nossos empreendedores continuarem a fazer o que eles precisam nessa hora de emergência, né? Então, na semana seguinte, a gente já adaptou o nosso conteúdo totalmente online e de mapeamento de crise. Então, um suporte para eles mapearem como eles poderiam transformar suas ações que no momento estavam interrompidas para ações de socorro, para o que o momento pedia. Então, junto com a BO2O, a gente, dentro desse grupo mesmo de saúde para as comunidades, a gente se articulou e levantou doações para os acelerados da nossa rede distribuírem para as comunidades que eles atendiam. Então, a gente levantou mais de 10 mil cestas básicas e aí, em seguida, primeiro uma ação assim, emergencial para socorrer o que precisava. E em seguida a gente passou a capacitá-los a eles levantar os próprios recursos dentro das suas comunidades, a partir das suas redes, para que cada projeto fosse
responsável por atender a sua própria rede. Então, eles aumentaram nesse período em muito a arrecadação, que se tornou cestas básicas, kits de higiene, kits educacionais, enfim, marmitas. Vários deles voltaram sua ação totalmente para ações de socorro nesse momento. E nós, da Glocal, continuamos apoiando para que eles não só ficassem nessa parte mais emergencial, mas ainda assim continuassem sustentando as suas comunidades para desenvolvimento, para eles não dependerem somente dessas doações, né? Os nossos acelerados passaram a atender nesses 4, 5 meses em que durante a pandemia que estavam sendo acelerados 6 vezes mais pessoas. Então, eles ampliaram o seu impacto. E assim, no geral, né, a solidariedade floresceu nessa época, né? Mais de 6 bilhões de reais foram doados, tanto por empresas, quanto por organizações sociais, quanto por pessoas físicas como nós, para ações que combatessem os efeitos do Covid, tanto para a saúde quanto para a alimentação. Então, a gente pôde prepará-los nesse momento para se articular de uma maneira efetiva e fazer as doações chegarem a quem precisa. E até a Ambev foi uma parceira da gente ajudando a distribuir isso. Quero agradecer aqui publicamente. A gente conseguia doações e a gente teve o apoio logístico da Ambev para distribuir essas doações. Então, a articulação e o trabalho em rede foi uma coisa que a gente fez e criou pontes e deu condições para esses empreendedores fazerem esse impacto nesse momento mais necessário aí de emergência. Muito legal. Bom, Felipe, então já que ela já passou a palavra para você, eu já estava comentando aqui para a gente tudo que foi feito, você é um otimista nato, queria que você contasse um pouquinho aí como foi esse começo. Super legal. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui do lado desses líderes inspiradores que dividem o painel comigo. Eu trabalho na Ambev, né? A Ambev é uma empresa que, se você falou sobre propósito, a gente sempre teve no nosso sonho unir as pessoas por um mundo melhor. Então, tem várias ações que já correm, são programas, né, fixos que a gente tem na nossa rotina, mas durante a pandemia aconteceu uma coisa diferente, né? Eu acho que foi um momento que todo mundo parou, olhou e a gente tem uma combinação muito interessante na Ambev de pessoas muito apaixonadas e que gostam de realizar. E eu acho que nesse momento que a gente sentiu que a gente podia ter uma contribuição maior para a sociedade, foi um momento de muita transformação e aprendizado para a gente também, sabe? A Ambev é uma empresa brasileira, a gente tem marcas de mais de 600 anos e a gente quer estar aqui por muito mais tempo. Então, a partir do momento que a gente entendeu que o negócio era importante a gente cuidar das pessoas, ocorreu toda essa mobilização. É interessante a Ju falar porque foi um negócio muito vivo, sabe? A gente reuniu os líderes e a gente começou a se perguntar o que a gente pode fazer com as nossas habilidades para ajudar as pessoas nesse momento. E a primeira coisa que surgiu foi o álcool em gel que vocês mencionaram, né? A gente tinha operação na China, a gente tem operação na China, nos Estados Unidos e outros países, e a gente viu que a primeira coisa que acontece é que faltam sanitizantes. A gente falou assim, a gente faz cerveja tem álcool, a gente faz a cerveja sem álcool, então em algum lugar a gente tem álcool puro. Será que a gente consegue transformar isso em álcool em gel? E aí essas pessoas reunidas começaram a se mobilizar para descobrir a receita, registrar essa marca, para conseguir colocar num produto, conseguir organizar essa doação, porque foram 1.200.000 unidades doadas, né? Imagina para você fazer toda a logística disso. Então foi um processo muito interessante. Quando a gente sentiu o efeito disso, a gente pensou, tá bom, o que mais que a gente faz que dá para a gente prover nesse momento? E a gente lembrou dos PETs nossos, né? Então a gente tem garrafa de 2 litros que é feito de PET. A gente pensou, será que isso pode virar uma máscara? De novo, o time se reúne, começa a desenhar como é que era aquele face shield, que você coloca a proteção. E aí conseguimos fazer também 3 milhões de unidades que foram doadas. E por que 3 milhões? Porque tem 3 milhões de profissionais da saúde no país. Então sempre foi um pensamento de quais são as coisas que eu consigo fazer, mas que realmente causam um efeito real. Então essa foi a primeira etapa, né? Depois a gente começou a sentir que as pessoas... E aí tiveram várias ações nessa etapa. Ainda teve o hospital, tiveram as doações, tiveram apoio logístico, enfim, muitas coisas. Depois veio uma segunda etapa que a gente sentiu que as pessoas também precisavam um pouco de entretenimento, porque estava todo mundo, de repente, dentro de casa. E aí foi um momento que a gente começou, através dos nossos artistas, que a gente tem contrato, do nosso ecossistema, tentar prover um pouco disso para as pessoas. Foi através das lives, enfim, muitas coisas aconteceram aí. E aí vem uma terceira onda, que é a respeito da retomada, porque começam a se abrir os negócios. Imagina que no Brasil,
quantos negócios não foram afetados, né? A gente fala de mais ou menos 300 mil bares no país, restaurantes, o setor hoteleiro. Então, a gente tentou organizar programas que pudessem também ajudar nessa retomada, como o programa Nós, que a gente uniu várias empresas, inclusive nossos concorrentes, como a Heineken, Coca-Cola, a Aurora, enfim, tiveram 8 empresas que se uniram num projeto que chamou Projeto Nós, em que a gente provia um kit de retomada para esses pontos de venda e um programa de descontos, incentivos para eles conseguirem fazer, né, tentar retomar esse movimento econômico. A gente fez parceria com a Stella Artois, com os restaurantes, então você comprava um kit de R$50, né, um voucher de R$50, e a Ambev, a Stella Artois, dava mais 50 para você usar quando esse restaurante abrisse. Isso ajudou bastante gente a segurar a onda naquele período mais tenso. A gente fez isso com o setor de hotéis, enfim, acho que são os 3 momentos que a gente pensou para conseguir cada vez mais colocar a nossa energia, a nossa paixão em cima dessa retomada que eu acho que o país estava precisando, né? Então, enfim, tem a ver com a nossa cultura, com as nossas pessoas. Eu acho que uma palavra que ficou muito clara para mim é colaboração, né? Como é que a gente consegue se unir privado, público, como é que a gente consegue unir empresas, unir as pessoas para realmente fazer um mundo melhor. Perfeito. E, bom, já que o Felipe falou em colaboração, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, você comentou, a Juliana falou, na verdade, ela foi acelerada pela Bluefield, então a gente já tem aqui uma conexão, uma colaboração. Queria que você começasse falando como a Bluefield tem ajudado, ajudou na pandemia a transformar a sociedade. Legal, verdade, bons tempos. A Juliana trabalhou com a gente na Bluefield por um tempo, antes de fundar a Glocal. E é um privilégio estar aqui, falando com e para inovadores do Brasil e do mundo. A Bluefield nasceu em 2016, então a gente acelerou várias startups. A gente fala que aceleramos a falência de vários negócios também nessa época, até aprender realmente o que os empreendedores precisam, nessa fase mais early stage. E desde 2017 para cá foram 150 startups que passaram pelos nossos programas. No meio do caminho a gente descobriu que a startup quer se tornar uma grande empresa, mas a grande empresa também quer voltar a ser uma startup, eu sei como uma startup. Então, últimos 2 anos também ajudando empresas estabelecidas, brasileiras, familiares também a transformação digital e a inovar. E a gente foi pego de surpresa também, no comecinho de março, por conta da pandemia. Então, nós juntamos, que como muita gente, nós formamos um nanocomitê de gestão de crise ali. E esse nanocomitê, nós chamamos conselheiros, né, pessoal do nosso board, algumas pessoas da nossa equipe. E a gente estabeleceu Corona Calls, né, semanais ali, que tá durando até hoje. E a gente resolveu focar em três pilares de gestão de crise. A primeira coisa foram relacionadas a pessoas. Então, como que a gente cuida das pessoas que trabalham com a gente, né? A gente tem uma equipe hoje de 10 pessoas na Bluefields ali, mão na massa. Então, a gente até fez kit máscara, né? Respirando inovação e tudo mais. Teve muito one-on-one também. A gente teve projetos de comunicação interna, dividiu a galera em pares, né? Chamou de dividindo a carga, porque realmente não foi muito fácil essa adaptação inicial. Então, a gente resolveu cuidar mesmo das pessoas e depois de um momento também ajudar a cuidar do nosso ecossistema, né, de inovadores, de empreendedores. Então, nós lançamos uma landing page chamada Call of Hope, onde gratuitamente qualquer empreendedor do ecossistema, seja acelerado pela gente ou não, pudesse se cadastrar lá e bater um papo, fazer uma mentoria com a gente. Muitas startups estão enfrentando até hoje muita dificuldade, né, de retomar as vendas, de reinventar, não é muito fácil isso. E também olhamos para o cenário brasileiro como um todo, né? A gente foi provocado por alguns conselheiros, como que a gente pode ajudar o país, né? Qual que é o problema que muito provavelmente o país enfrente muito, que é o problema do desemprego. Então a gente rodou alguns métodos de inovação conhecidos, né? Design Sprint, do Google e tal. E a gente rodamos um mock-up aí de uma plataforma de microjobs, então de como ajudar as pessoas que estão enfrentando o desemprego agora também, enquanto elas se reinventam profissionalmente para entrar na nova economia digital que foi acelerada pela economia, como que elas continuam provendo, né, para suas famílias enquanto há uma reinvenção de carreira. E também passamos os programas de pré-aceleração e aceleração, que eram híbridos, né, já eram semipresenciais, passamos para virtuais e funcionou super bem, inclusive ampliando o nosso alcance para outras regiões do país, fora do estado de São Paulo, e também empreendedores, inovadores brasileiros que estão em outros países, né? A gente teve com a gente inovadores aí da Jordânia, Guiné-Bissau, Zâmbia, outros países que
puderam participar desse programa virtual. E também a parte econômica, né, que é uma preocupação para todo mundo. Não é fácil acelerar, ser um acelerador independente no país. Então, a gente teve também que traçar alguns cenários aí, se der ruim aqui, se der ruim ali, o que a gente vai fazer para poder também repensar o nosso negócio, se reinventar na pandemia. Perfeito, muito legal. E a gente até estava conversando, né? Teve um estudo da McKinsey, um estudo global, que foi entender, né, qual o impacto da crise nos consumidores, nas pessoas. E quando perguntados sobre o que motivaria a experimentar uma nova marca, as respostas mais frequentes foram, primeiro, o preço, qualidade e propósito, como o apoio ao negócio local, que a gente, inclusive, viu muito isso aqui no Brasil também. E essas foram as respostas, inclusive, em ordem de prioridade, inclusive aqui no Brasil. Então, assim, a gente vê que as pessoas, os consumidores, eles já estão preocupados em apoiar marcas que tenham um propósito. Vocês acham que isso significa que a gente já tem aí razões para acreditar que realmente tem um lado positivo dessa pandemia? A gente está prestes a viver um mundo melhor, de pessoas e marcas que estejam mais preocupadas em buscar o propósito? Juliana, você que está aí no dia a dia vendo isso no seu trabalho. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente está num momento em que, até antes da pandemia, as pessoas estão em busca de propósito para as próprias vidas, né? Não é suficiente você trabalhar numa empresa que não se preocupa com o entorno. Então, isso já era um movimento de conscientização de que não estamos sozinhos. Não adianta eu ter um lucro e estar seguro. E aí a pandemia mostrou muito. Eu posso estar seguro, ter meu emprego garantido, e, de repente, do lado da minha casa tem um bairro que as pessoas estão passando fome, onde não tem acesso à saúde. Aquilo me afeta. Se ninguém fizer nada, eu estou correndo risco também, de alguma forma. Então, acho que a pandemia escancarou problemas sociais que são antigos, mas que estavam velados muitas vezes pelo nosso egoísmo mesmo, porque a minha vida está boa, então eu vou vivendo, mas enquanto eu estou bem e o outro não está bem, na verdade eu não estou bem, né? Então, acho que a gente revelou muita coisa que estava oculta, e a busca de propósito tem movido muitas pessoas, e as empresas também estão percebendo que isso é mandatório agora. Se você não se preocupar com o seu entorno, com as partes interessadas, com a comunidade, com a sua cadeia de produção, você não vai ter sucesso no longo prazo. É um movimento que ainda está crescendo, mas eu acho que vai afetar muito as nossas relações comerciais e pessoais daqui para frente como um todo, e as pessoas querem se envolver na transformação. Então, você falar que está comprando um produto e tem um impacto social, que aquele produto se preocupa com a comunidade que está colhendo a matéria-prima, que aquele produto se preocupa com o local onde a fábrica está colocada, enfim. Isso tudo faz com que as pessoas olhem e falem, não, eu estou contribuindo para algo maior, eu não estou só consumindo. E aí eu acho que também isso pesou um pouco na nossa consciência, o quanto a gente consumia, né? Eu acho que ficou meio absurdo para a gente. Tipo, eu saía todo dia, eu comprava, o tanto que a gente gastava, eu acho que ficou meio óbvio para a gente, o tanto que a gente consumia, muitas vezes à toa, não há problema em consumir, né? Mas abriu os nossos olhos para questões que antes passavam totalmente despercebidas. Então, eu acho que está se tornando mandatório que as empresas, em geral, levem isso em consideração nos seus processos produtivos, de distribuição, enfim. E isso é muito bom. Eu acho que sim, é razão para a gente acreditar que a gente está caminhando para um mundo melhor. Com certeza. Felipe, eu acho que você pode falar até em termos de marca. O que vocês sentiram? Acho que a gente até viu algumas pesquisas falando que a Ambev foi muito lembrada por todas as ações que ela fez e que ela também ajudou na transformação de muitos negócios que foram paralisados por conta da pandemia. Não podia concordar mais com a Juliana. Eu acho que, no final das contas, né,
a gente não vende produto ou serviço. A gente está no negócio de conseguir um espacinho no coração das pessoas. As empresas, elas estão nesse negócio, né? Então, é muito importante que para você se manter relevante na vida, eu falo isso para todo mundo que eu posso, assim, você tem que ter propósito, você tem que ter razão, né? O seu produto, o propósito, ele é parte do produto, ele não é dissociado, ele não é um extra que você faz. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a segunda coisa que eu queria só destacar é que nas grandes empresas, né, nas pequenas, nas grandes empresas, ela não tem uma instituição à empresa, são pessoas ali dentro e as pessoas elas também querem fazer, são pessoas como nós que estamos aqui. Então, eu acho que a pandemia, é óbvio que a gente não queria estar passando por essa pandemia, mas toda crise traz consigo uma oportunidade e vivendo ter tido a chance de viver essa oportunidade, ter tido a chance de ver o propósito e as pessoas esperando mais e esse quesito sendo acelerado durante essa crise, eu acho que vai transformar muitos negócios no país, muitas marcas no país. Eu acho que a gente vai ter, sim, um mundo mais interessante, porque as pessoas que estão ali dentro também querem fazer. E eu acho que a gente chegou naquele momento perfeito que é a união da vontade de fazer com a necessidade, sabe? Sim. Paulo? Super concordo. Acho que nenhuma crise no mundo apaga o brilho no olho de quem tem propósito. A gente pode ficar triste, pode ficar batido, mas o propósito, acho que eu gosto de uma palavra em inglês chamada burden, né? Alguma coisa que parece que a gente não consegue, mesmo tentando se livrar dele, ele realmente move a gente. Eu acho que isso é incrível, assim, então concordo. E quando a gente começou a Bluefields, a gente sempre falou, a gente não vai nascer para ser mais uma aceleradora. A gente quer ter isso integrado, né? Exatamente como o Felipe falou, não é algo a mais. Ao ir, né, ao fazer, ao empreender, ao inovar, eu preciso entregar esse propósito, eu preciso comunicar ele, né? Não é ter o propósito e entregar um produto, não, é entregar o produto contando a história do propósito, por que existe esse produto, o Golden Circle na veia ali, né? Então, acho que a gente precisa fazer mais isso e acho que a pandemia não para propósitos e a gente conseguiu ver quem realmente conseguiu aplicar um conceito que um board member da Bluefields fala muito para a gente, que é o conceito da microbiologia aplicada aos negócios. Tem até um artigo de Harvard sobre isso, que é exaptation. Então, você usar uma coisa que foi feita para uma finalidade, você identificar que essa mesma coisa pode ter uma outra finalidade. Né? Então, essa reinvenção, que é uma inovação, que a Ambev acho que usou isso muito bem também, a Glocal, a Ju também fez um trabalho incrível. E então a gente começou a perceber que, poxa, estou fazendo isso, mas eu posso também fazer essa mesma coisa por uma outra finalidade, né? Para resolver um problema de agora ou para ajudar as pessoas. Então, super de acordo aí. E a gente está passando por um momento também, a gente tem um excesso de informações, as pessoas, todo mundo revendo muito os seus conceitos também. Isso gerou também uma crise de confiança das pessoas. Então, elas esperam mais das marcas, dos amigos. E aí, como o Felipe falou, as empresas são feitas de pessoas. Então, como foi, quando você tem um propósito, você consegue unir mais a equipe? Então, como foi essa mudança? Porque acho que a gente já vinha num processo e a pandemia ela acelerou muito essa transformação, né, das empresas serem mais humanas, de olharem mais para o entorno. Como foi isso? Conta um pouquinho para a gente. Você estava até comentando que as pessoas se uniram muito e tinham... Porque ninguém tinha um manual para saber como agir e como ser nesse momento e ajudar. Começa por você aqui contando um pouquinho. Legal. Você me fez até lembrar daqueles primeiros 2 meses, assim, que é isso, né? Quando como uma empresa é feita de pessoas... Estava todo mundo naquele momento também ansioso, sem saber o que ia acontecer, né? De repente, metade do Brasil estava fechado. E eu acho que foi um momento, o propósito, ele é muito maior do que qualquer coisa, assim. Então, quando a gente traçou um norte, deixou muito claro o que a gente queria fazer, que a gente queria acelerar a saída do país dessa crise, a mágica acontece. Então, de repente, eu tinha pessoas de várias áreas envolvidas em projetos. A gente fazia uma reunião, né, na linha das startups que a gente chamou do Squad do Bem, que era das 8 às 9h30 da manhã.
todos os dias para a gente ter, para as pessoas trazerem ideias, para a gente ver o que era possível de ser feito, a gente transformar as coisas e no dia seguinte já tinham coisas acontecendo porque teve na reunião anterior, no dia seguinte já estava com alguma coisa pronta e foi muito rápido, muito transformador e veio de todas as origens. Então tinha gente de logística, de suprimentos, de produção e todo mundo envolvido com essa paixão, com essa vontade de fazer muito grande. E dá para ver também, assim, a gente viu acontecendo para fora, né? Acho que a gente vive num mundo muito polarizado, infelizmente, e tende a acelerar por tudo que a gente está vendo. Então, quando você consegue ter essa união, é aquele momento de respiro também, que as pessoas falam assim, não, é por isso que eu estou apaixonado, é por isso que essa empresa que eu quero trabalhar, é por isso que esse é o produto que eu faço, sabe? Então, também é muito encantador e eu acho que isso transforma internamente, isso transforma externamente e é uma aula. É uma aula que você adota, né? E depois, quando você aprende, não dá para você esquecer isso. Você continua, você aplica mais, né? Então, é um pouco da sensação que eu tenho, assim, que aconteceu. E eu falo da Ambev, mas acho que tenho certeza que várias empresas. Uma coisa interessante também, no mundo polarizado, colaboração é um negócio que tende a ser menor. E a pandemia mostrou pra gente que era o contrário, que ao invés de eu, Ambev, vou fazer a plataforma de restaurantes, que foi o que a gente fez com a Stella Artois, ao invés de eu criar o site, criar o back-end, o front-end, fazer o negócio, vai demorar 3, 4 meses para fazer. A gente pegou gente que fazia isso, na Chef's Club, por exemplo, fez uma colaboração e saiu. Em 2 semanas estava pronto. Então, não é só interno, sabe? E é uma quebra de paradigma e é muito interessante. É uma aula e um aprendizado, eu acho. Com certeza. Juliana, o que você viu aí no seu dia a dia dessa mobilização das pessoas? Até porque a gente estava falando, muita gente quer ajudar, quer causar um impacto, mas não sabe como. Sim. Bom, nós lá na Glocal, nosso programa é baseado em voluntariado. Então, nossa equipe é muito enxuta e todos os mentores, facilitadores, todo mundo que faz a nossa comunicação é todo mundo voluntário. Então, a gente tem no nosso DNA isso, de mobilizar as pessoas no que elas têm de melhor, na expertise, no que elas fazem no dia a dia, no que elas são especialistas para ajudar a gerar impacto. Então, eu às vezes não posso largar o meu emprego para ir lá num projeto social ajudar, mas eu posso capacitar a pessoa que está fazendo aquilo para ela fazer melhor, ela ajudar mais gente. Então, a gente teve esse papel de mobilizar esses recursos e gerar essas colaborações. A gente trabalha em cima de 3 pilares do nosso programa: conhecimento, mentoria e trabalho em rede. E até no primeiro momento a gente ficou assim, como que as pessoas vão trabalhar em rede se elas não estão se vendo? Como que vai surgir essa colaboração? E a gente teve que se adaptar, né? E muito rápido, foi um momento em que mais pontes surgiram entre os próprios acelerados, entre empresas que ajudaram a gente. Então, esse grupo mesmo que você comentou no começo, saúde para as comunidades, pessoas de várias empresas, de vários backgrounds, falando, olha, eu posso ajudar com isso, eu posso ajudar com aquilo. Então, a gente viu... Isso que eu falei, assim, as pessoas perceberam que o mundo é muito maior do que o universo em que a gente estava inserido lá no seu pequeno ecossistema e, assim, rapidamente se abriram e falaram, eu quero colaborar com o que tiver na mão. Então, tanto com doação quanto com trabalho. E foi lindo de ver. E eu acho que é uma coisa que a gente não volta atrás, mas é isso que você falou, não dá para desver o que eu posso fazer. Não dá. Daqui para frente eu estou sempre consciente que eu posso fazer mais, que eu posso ajudar quem está do meu lado. Eu posso usar um exemplo bem claro do que a Ju falou? Eu conheci a Edi porque a gente fez a ação do álcool em gel, né, para poder fazer a doação. Ela achou o máximo, ela entrou em contato comigo pelas redes sociais para a gente conversar, querendo ajudar. Olha como é que são as coisas. As pessoas olhando um propósito, falam assim, não, eu acho que eu consigo ajudar de alguma forma. Ela te conhecia e aí, de alguma forma, algum momento vocês precisavam fazer a entrega de doações. A gente tinha caminhões, ela fez a ponte, a gente conseguiu fazer e levou a doação até os locais. Então, o poder da rede, o poder do propósito, e eu não conhecia a Edi antes disso, né? Então, uma coisa que surgiu por causa disso, com uma vontade de ajudar, ligado a um sonho que ajudou aquelas pessoas lá na ponta. Em menos de 24 horas, problema que eu demoraria sozinha para resolver mais de semana, como que eu vou arrumar uma carreta para entregar 10 mil cestas básicas, em menos de 24 horas estava resolvido. E realmente, o poder da colaboração é sensacional. E eu nunca vi a Edi pessoalmente ainda, eu só conheço ela pelo... É impressionante, né? É impressionante. Verdade. O propósito é maior do que tudo. Com certeza. E você, Paulo? Tem exemplos? Tem uma história muito legal para contar durante essa pandemia. Acho que todo mundo sabe muito bem que um dos setores da economia que mais sofreram foi o setor gastronômico, de restaurantes, bares e restaurantes. E quando eu comecei a Bluefields, não comecei sozinho, né? Foi um grupo de pessoas.
E uma das co-founders é uma empreendedora síria que encontrou refúgio no Brasil, a Joana Ibrahim. E ela ajudou a fundar a aceleradora, ajudou a estruturar tudo que existe hoje. E no meio do caminho ela começou a encontrar muitos imigrantes e pessoas em situação de refúgio no país. E se é difícil para o brasileiro, já estava difícil para o brasileiro, né, antes, agora mais. E imagina para o imigrante, né, que não fala o idioma direito, que não tem o diploma validado, que não tem QI, né, não tem uma rede vasta aqui no país, não conhece muita gente e tudo mais. E ela identificou um problema social. Então, como que a gente consegue uma renda, um emprego decente para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, né, especialmente imigrantes e refugiados. A gente ficou mais de um ano acelerando várias ideias, né? Desde e-commerce, marketplace, para cada família ter uma lojinha lá, várias coisas. No final das contas, descobriu que uma saída, de acordo com algumas pesquisas, era a questão gastronômica. Vamos montar um restaurante, né? A gente estava muito focado no online, né? Vamos montar uma coisa offline mesmo. Porque boa parte dos refugiados e imigrantes tem essa identificação cultural com a gastronomia muito forte. A gente olhou para a pandemia, olhou para o mercado de restaurantes, encontramos um investidor lá, falou, não, eu acredito em vocês. Beleza, vamos começar. Acho que uma das piores crises do mercado, a gente lançou um food delivery chamado Open Taste, onde o cliente pode dar uma volta ao mundo sem sair de casa. Então, ele resolve alguns jobs ali, de turismo, por exemplo, né, que as pessoas querem conhecer novas culturas, querem ir para outros lugares, não ele pode não só receber um prato feito por um chefe nativo, mas também ouvir uma música do país, ver um filme, né, aprender algumas palavras ali, também é um job de educação. E isso acaba empregando, hoje a gente está empregando 10 famílias imigrantes. Cada dia da semana uma família de um país assume a cozinha. Então tem o dia da Síria, o dia do Congo, o dia da Venezuela. Tem arepas incríveis lá, já fazendo o merchan aí. E a gente participou de cofundar esse restaurante com baita propósito e a gente viu que a excelência também tem que andar junto, né, com o propósito. A gente não queria montar um restaurante, para as pessoas, vou comprar porque é do refugiado. Pode ser que a primeira compra seja essa, mas quer que a pessoa volte, porque, nossa, que experiência gastronômica que eu estou tendo aqui. Então, acho que foi um exemplo de muita coragem. Umas piores crises do setor, vamos abrir um restaurante e vamos ser inovador, né? Também não mais um restaurante, mas vamos fazer isso com propósito, com amor, para ajudar as pessoas e receber bem pessoas que estão no nosso país. Bom, o papo foi ótimo, tanto que passou voando. Então, eu gostaria da mensagem aqui final de cada um de vocês. Agradecer, obviamente, a presença de vocês, mas qual o recado que vocês deixam aqui para as pessoas que querem ajudar e em busca de um propósito? Bom, primeiro quero agradecer essa oportunidade e lembrar, né, que a gente está fazendo essa campanha, agradecer a BOTO por fomentar a transformação. Em 2030 a gente vai acelerar até 30 iniciativas com impacto social através dessa campanha de fomento que a gente está fazendo. As pessoas podem se envolver com os projetos, sendo voluntárias, oferecendo o que tem de melhor. E não só através da Glocal, tantas iniciativas aí locais que existem. Assim, é só olhar para o lado que tem oportunidade para agir. E as empresas têm uma grande oportunidade agora de saírem na frente, mostrando que se importam não só com seus acionistas, mas com todas as pessoas envolvidas. Então, essa é a hora para empresas agirem e essa é a hora para pessoas físicas se envolverem com o que estiver ao seu alcance. Com certeza. Felipe. Obrigado, um prazer ter esse tempo com vocês aqui. A minha mensagem final é sobre a colaboração. A gente vive a era da colaboração, então eu queria encorajar todo mundo. As empresas são feitas de pessoas, eu tenho certeza que todo mundo tem isso dentro de si. É a hora de dar um passinho para frente e agir. Só vai ter um plano de longo prazo se você agir agora. Então vamos agir, vamos aproveitar a era da colaboração e vamos juntos fazer um país melhor. Perfeito. Paulo. Muito bom. Queria deixar uma mensagem para os inovadores aí no Brasil e no mundo, com relação a não ter medo de tentar, não ter medo de errar. E bem uma expressão no mundo de startups que a gente usa, que é o pivot, né? O brasileiro tupiniquim aí, pivotar. Pivotar é se arrepender, né? Você estava indo por um caminho, você tem uma inteligência de um aprendizado, você se arrepende daquele caminho, você escolhe um caminho novo. Você começa a seguir um novo caminho. Então, seja numa startup, seja num negócio de impacto, numa grande empresa, ou até na vida, né? Vamos pivotar e inovar e deixar o país um Brasil mais inovador.
Perfeito. Muito obrigada a todos vocês. Você que está em casa, que está nos assistindo, teve acesso, teve o privilégio de estar aqui com essas pessoas incríveis. Você pode entrar no site do Innovation Experience, encontrar o link para ajudar. Você pode fazer uma doação espontânea. 100% da doação vai ser repassada para a Glocal, que vai ajudar a incentivar, a acelerar muitos projetos. Então, assim, participe. Se você não consegue ajudar financeiramente, pode ajudar sendo um voluntário, conhecendo um projeto. Siga todas essas pessoas que estão aqui nas redes sociais, porque eles são incríveis, têm exemplos fantásticos e, assim, são exemplos para nos inspirar. E daqui a pouco a gente volta com outro conteúdo interessante. Muito obrigada.